Boa noite a todas e a todos. Mais uma quinta-feira de live. Aqui a gente tem esse bate-papo toda quinta-feira. Eu agradeço quem está entrando aí para assistir, para interagir com essa live sobre educação. Eu queria só lembrar para vocês que nós estamos na 13ª live e todas as que já passaram estão lá no YouTube. Se você não assistiu, nós falamos lá sobre prevenção, sobre a pandemia. A semana passada falamos sobre meio ambiente. E hoje o papo é educação. Eu estou muito feliz porque essa pessoa que eu admiro muito é uma profissional super competente, aceitou o meu convite. Nós temos uma amiga em comum, e eu já assisti várias palestras dele, e ele aceitou, e ainda falou que lembra de mim. Eu fiquei muito feliz hoje, meu dia. Bom, é o doutor José Renato Nalini. Boa noite, doutor José Renato. Caio, uma alegria estar aqui conversando com o senhor sobre educação, que é um tema que nós dois gostamos, né? Doutor Renato, que nós temos uma amiga em comum, que é a Eliette, lá de Indaiatuba, e sempre quando o senhor vinha para a região aqui, enquanto era secretário, ou mesmo quando vem dar palestra, eu sempre procuro ir e sempre fui um fã do seu trabalho. E agradeço imensamente o senhor estar aí participando dessa live com a gente. E o objetivo, doutor Nalini, é levar informação para quem nos assiste, levar informação para os amigos e amigas do Face, e nada como debater sobre educação. Então, se o senhor me permite, eu só vou falar para o pessoal que o senhor foi secretário de Estado da Educação e com muita competência. Eu agradeço mais uma vez, e é autor de vários livros, né? Nem vou falar aqui, que são bastantes, e eu agradecendo mais uma vez. Eu queria começar, doutor Nalini, provocando, assim, como uma pergunta. Durante essa pandemia, a gente adotou esse sistema de as crianças ficarem em casa, dos jovens, do estudante ficar em casa. E ciente de que nada substitui a escola, né? Os pais não são os professores, mas está havendo um ensino, os professores estão tentando ensinar os alunos através da internet, né? Mas a socialização é muito importante. E isso o papel da escola faz muito bem na sociedade, né? Como o senhor vê essa educação que está acontecendo durante a pandemia? Doutor Caio, nós poderíamos estar muito mais adiantados se tivesse ocorrido uma previsão por parte do Estado, né? Eu digo o Estado como um todo, União, Estado, Unidade da Federação, município, porque a quarta revolução industrial, ela surgiu há muito tempo já, pelo menos uns 20 anos, nós já sabíamos que o mundo ia passar por uma mutação. Hoje nós estamos imersos nessa realidade da quarta revolução industrial e a vida mudou. Nós temos de reconhecer que hoje nós fazemos quase tudo através dos celulares, da internet, do mundo web, né? Quando eu estive no Tribunal de Justiça, eu fiz o possível para que a justiça se informatizasse, levasse a sério a possibilidade de uma justiça
que não necessitasse inevitavelmente a presença física das pessoas, e consegui na minha gestão, que foi 2014 e 2015, na presidência do tribunal, nós conseguimos implementar o processo 100% digital. Foi tão bom que nesse período agora da pandemia, o Tribunal de Justiça de São Paulo conseguiu produzir 13 milhões de decisões, muito mais do que aquela sistemática tradicional de congregar todo mundo. Estou dando como exemplo, a educação é diferente, mas nós poderíamos estar muito mais adiantados, não é? Eu tentei convencer o governador de que ele precisaria exigir das concessionárias que elas levassem banda larga, fibra ótica, acessibilidade e conectividade para todas as escolas do estado de São Paulo. Era um compromisso assumido em 2006, quando elas ganharam as concessões, mas como ninguém cobrava, o ritmo era quase parado. Se nós tivéssemos, àquela altura, já implementado, nós estaríamos num outro estágio. Por quê? Nós perdemos um tempo de treinar os professores, porque o ensino à distância, ele precisa de um outro docente, né? É quase que uma aula particular, como acontece no mundo mais adiantado, né? Nós temos aplicativos que permitem aferir se o aluno está se interessando ou não, se está aprendendo ou não. Até pela fisionomia, os aplicativos sabem se ele está assimilando. E aí o professor pode dar uma atenção especial, né? Como no Brasil tudo é mais ou menos, nós tivemos assim a faixa daqueles mais necessitados, é exatamente a faixa dos alunos que não têm celular, que não têm internet, cujos pais às vezes são mais rústicos, não têm condições de ajudar. Então, houve quem acompanhasse as aulas, e isso é um fenômeno que vai ficar, o ensino híbrido não vai acabar mesmo depois da pandemia, mas o perigo, doutor Caio, é nós aprofundarmos o fosso que separa quem pode e o excluído. Então, a faixa mais vulnerável, ela ficou totalmente desassistida. Esse é o grande desafio que nós temos de enfrentar. Até o senhor adiantou uma pergunta minha aqui que eu ia fazer em relação a esse modelo híbrido, né, que o senhor se referiu. E essa camada da sociedade que a escola é fundamental para a criança. A criança na escola ela tem a supervisão do professor, do diretor, e essa camada social mais carente, às vezes a criança passa por problemas sociais, né? O pai é um alcoólatra ou sofre violência familiar, ou até a criança não está na escola, mas está na rua. E isso gera um problema social grande, né? E o senhor acha, então, que existe uma porcentagem considerada dessa população que não tem internet? Como que nós vamos fazer, então? Como nós estamos fazendo nesse período de pandemia? E como nós vamos fazer no futuro, já que o modelo híbrido deve continuar? Nós temos de convencer, primeiro, o Estado, né? O Estado não é o titular do monopólio da educação. Eu sempre cito o artigo 205 da Constituição, que fala que a educação é direito de todos. O que significa? Todas as pessoas, em qualquer idade, a qualquer momento, têm direito a uma educação formal e informal. A qualquer tempo é tempo de você aprender alguma coisa, né? Aliás, eu falo,
você tem a vida inteira para aprender. Um dia que você passe sem aprender uma coisa nova, é um dia perdido, é um dia que você deixou de adquirir conhecimento sobre esse maravilhoso e complexo mistério que é viver, né? Essa dádiva gratuita que hoje nós estamos valorizando quando vemos tanta gente morrendo por causa da pandemia. Então, o direito de todos é dever de três entidades. É dever do Estado, é dever da família e é dever da sociedade. A rigor, doutor Caio, não tem uma pessoa que esteja sem a responsabilidade, sem a obrigação de cuidar da educação, não é? Principalmente quando a gente olha a educação, não é só escolarização, não é transmitir conhecimento. E nisso, a quarta revolução industrial, ela trouxe uma profunda mutação. As pessoas percebem intuitivamente, mas talvez não tenham assimilado o grau de intensidade dessa transformação da sociedade. Por quê? Hoje nós somos comandados por algoritmos, né? São os algoritmos que sabem as consultas que nós fazemos, as compras que nós fazemos, as páginas que nós percorremos. As crianças nascem já com chip, né? Elas têm uma desenvoltura. Eu tenho 8 netos, de 13 a um recém-nascido, que nasceu agora na pandemia. Então, eu tenho todas as faixas de 13 para baixo e vejo a facilidade com que eles encontram no celular, nos tablets, nos notebooks e no computador pessoal, com que eles acham tudo o que eles procuram. Por isso, nós temos obrigação, né, de exigir do Estado, em todas as suas configurações, que ele leve a banda larga, a conectividade, a interoperabilidade, porque tudo é possível. Veja que hoje no Brasil nós temos mais de 270 milhões de mobiles, dessas bugigangas eletrônicas, smartphone, celular, etc. Nós temos uma população um pouco superior a 210 milhões. O que significa? Que há pessoas que têm vários desses aparelhos, então está todo mundo conectado, né? Isso é muito importante a gente perceber que sem comunicação não vai haver vida digna. Já não está havendo. Veja os invisíveis que a pandemia demonstrou. Aqueles desbancarizados, ou seja, gente que não usava banco, né? Gente que não tem CPF, mas que também não tem endereço, não tem CEP, né? Não tem moradia, não tem saneamento básico, não tem saúde, né? Nós temos uma dívida imensa em relação a essas pessoas. E não é difícil, ao contrário, é muito fácil. Se esses 270 milhões de celulares estão funcionando, nós vemos hoje, sem demérito, catador de papelão, de garrafa PET usando celular, né? Eu já vi aqui em São Paulo mendigo com celular, né? Então, é uma comunicação que o governo tem obrigação de viabilizar esse acesso a todos. E eles já encontram. Para outras coisas que não seja educação, tenha certeza, vê o número de memes, de piadinha, de filminho, de TikTok, de etc. e tal, que circulam aos milhões, né? Então, a primeira cobrança é a cobrança de fazer com que a comunicação alcance todos. Ninguém pode ser deixado para trás. Agora, é lógico que alguém que depois vai se utilizar com proficiência de um smartphone vai ter condições de cobrar também.
não é? Por isso, hoje, a administração pública ela está sempre sob uma aferição, é uma avaliação contínua, diuturna, porque qualquer pessoa pode fazer chegar a sua reclamação, né? O prefeito é a pessoa mais próxima, é o que está ali, que você pode encontrar e olhar nos olhos, né? Um pouco mais difícil o governador, quase impossível falar com o presidente da República. Mas, em tese, todas as pessoas têm condições de fazer chegar os seus pleitos às autoridades. E o primeiro pleito, eu acho, para a gente mudar a face do Brasil, é fazer com que todos tenham acesso a uma internet de qualidade. Boa, doutor. Professor, comparando os outros países, estamos passando, né, por talvez seja uma das piores crises em relação aos outros países. 5 meses que a gente já está nessa crise e a curva ainda está no platô lá, está difícil de abaixar, né? E as crianças, agora algumas cidades, alguns estados estão planejando a volta das crianças, do aluno nas escolas. Eu queria colocar uma situação que o senhor tocou no assunto de saneamento básico. Eu sempre pensei, professor, que o meio ambiente, a saúde e a educação, eles têm que andar juntos, né? E eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação às mães que não acreditam nas vacinas, né? Às vezes, eu conheço várias pacientes que têm filhos pequenos e não dão vacina para a criança, achando que a vacina vai fazer mal. E também tem outras que querem educar os filhos na própria casa. Isso estou falando antes da pandemia. Como o senhor vê que a gente pode lidar com esse tipo de gente, com essas mães? Em relação à vacina, perdoe-me os negacionistas aí, mas negar a vacina a uma criança é alguma coisa que pode ser criminosa, né? Já há precedentes, nós temos na justiça discussões, por exemplo, na questão da proibição de transfusão de sangue por algumas confissões religiosas. E a justiça tem respondido afirmativamente. O médico fez o juramento de Hipócrates, tem que salvar a vida, e se a transfusão é necessária, ele pode e deve praticar transfusão. Nós já tivemos no Brasil um grande colega seu, Oswaldo Cruz, que quase foi crucificado no Rio, né, quando ele fez uma vacinação em massa, quando ele, junto com o prefeito Pereira Passos, derrubou os cortiços, aquelas casas, moradias coletivas, e fez do Rio aquela cidade maravilhosa que depois se tornou, mas ele obrigava a vacinação e contava com uma reação muito grande. Mas compreende-se um século atrás que o estágio de ignorância, né, era um país de analfabetos, né, mal saído de um longo império onde era uma sociedade elitista. O voto era censitário, só podia votar quem tivesse bens ali significativo, não era pobre, não votava, né? Então era compreensível que houvesse essa reação. Hoje, com o avanço da medicina, as descobertas científicas, né, a longevidade que nós conseguimos, as pessoas estão vivendo mais. Antigamente, isso até na Europa, mas aqui também, as pessoas eram prolíficas, tinham uma prole grande, 4, 5, às vezes 10 filhos, 14 filhos, e era normal para eles dizerem, vingou, tantos vingaram. Não, hoje não.
A criança tem pré-natal, a gestante é assistida, e a vacinação é uma parte importantíssima. Então, eu recomendaria qualquer município onde haja mãe que não vá vacinar, a vacinação tem que ser compulsória. Não existe o direito individual a tirar o direito à vacina de uma criança. Pai e mãe não podem proibir os filhos de tomar vacina. E se houver isso, tem que ser acionado o Ministério Público, o Judiciário, para forçar a vacina compulsória. Vacina salva. Falta de vacina mata. Agora, em relação ao ensino, ao homeschooling, né? Ensinar em casa, eu fui favorável à posição adotada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando foi o único ministro do Supremo que permitiu e permitiria o ensino em casa. Por quê? Vamos imaginar, isso não havia ainda pandemia, mas há pessoas que não concordam com aquilo que uma determinada escola está ensinando. Há uma responsabilidade familiar de tentar propiciar aos seus filhos a melhor educação possível. Se há famílias que têm condições, isso já existiu antigamente, né? Era muito comum que os grandes senhores, os grandes proprietários tivessem professores que iam em casa ensinar as crianças, né? Depois nós conseguimos a universalização da escola, mas o Brasil ele tem um princípio na Constituição que é muito importante, é o pluralismo. Aparece mais de uma vez na Constituição, pluralismo, ou seja, diversidade, diferença de crenças, de opiniões. Eu sou favorável a que cada um escolha a fórmula ideal para educar os seus filhos. Então, eu posso escolher uma escola confessional, então há escolas confessionais muito boas, né? Eu posso escolher uma escola militar, eu posso escolher uma escola laica, agnóstica, eu posso escolher escola particular, se eu puder pagar, eu posso escolher escola pública, mas se eu tiver condições de educar adequadamente meus filhos em casa, né, é lógico que eu acho que isso teria de ser validado depois de um tempo, a criança se submeter a umas provas para saber se ela aprendeu alguma coisa ou não, né? Mas eu não acho válido proibir e obrigar os pais a mandarem as crianças para uma escola em que eles não acreditam, com cuja orientação eles não pactuam, né? É lógico, o senhor pode me dizer, doutor Caio, tem uma forma de evitar isso, é fazer o pai frequentar a escola. Os pais geralmente não vão às escolas, não participam da associação de pais e mestres, né? Infelizmente, a pobreza e a necessidade da luta pela sobrevivência da maioria dos pais da escola pública faz com que os pais se preocupem com duas coisas: transporte, que o ônibus ou a van passe na porta da casa da criança, deixe dentro da escola e que lá na escola ele tenha alimentação manipulada, prato de comida mesmo, preparada em fogão por cozinheiras, porque quando falta, e é muito normal que de vez em quando haja uma interrupção nisso, o senhor conhece o poder público, sabe que o poder público tem que contratar pela famigerada Lei 8666 de 93, tem que contratar pelo menor preço, aí as empresas já mal intencionadas oferecem um precinho lá embaixo, contando com os reajustes, né? Contando com os aditivos, e aí chega um dia, não tem a cozinheira na escola.
Aí é uma grita, porque os pais parece que você está sacrificando os filhos, vão correndo aos jornais, à televisão, e embora você tenha uma reserva ali da chamada merenda seca, que é muito mais cara do que o prato de comida, eles não aceitam isso. Então, os pais, eles falham muito, sim, em não participar da escola. Quando os pais estão em torno da escola, participando da vida da escola, tudo vai melhor, não é? Agora, nós tivemos algo que nós não imaginávamos. O ano passado, a essa altura, vamos imaginar agosto de 2019, quem pensou que o Brasil estaria na situação de desgraça, de tragédia em que nós estamos hoje? Eu cheguei a escrever um artigo dizendo que se eu fosse pai, eu não mandaria meu filho à escola agora. Ainda vi hoje uma professora dizendo que assistiu a uma exposição, a uma animação de como é que as gotículas se espalham e, na verdade, doutor Caio, nós não sabemos ainda muita coisa sobre o coronavírus, né? Então, eu até termino o artigo falando, eu não tenho mais filhos em idade escolar, tenho netos, mas netos já não são minha obrigação, são os pais que decidem. Eu, se fosse pai, não mandaria esse ano as crianças à escola. Eu acho que um ano sem aulas pode ser recuperado. Uma morte, nunca mais. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, se o senhor pudesse decidir, que a Prefeitura de São Paulo parece que tinha um planejamento de voltar, retorno às aulas agora em setembro, aí recuou, né? Eu também acho que talvez seria mais prudente esperar o início do ano, que a vacina aí está prometida para chegar, né? Seria mais prudente mesmo. Doutor Nalini, o senhor tocou no assunto de pluralismo e também tocou no início da live no artigo 206 da Constituição, que diz que garante a pluralidade das ideias no ambiente de ensino. Esse movimento que surgiu, Escola Sem Partido, o que o senhor acha? Acho uma tolice, viu, prefeito? Porque você tem liberdade de expressão, você tem uma disseminação de tudo que é ruim pelas redes sociais e as crianças têm acesso. É uma utopia, uma ficção você dizer que não vai permitir a criança usar celular, ou ver televisão, ou conhecer aquilo que não deveria, ou pelo menos não naquela faixa etária. Então, é muito melhor que dentro da escola nós tenhamos assim uma multiplicidade de opiniões, que as crianças ouçam e depois em casa conversem com os pais, não é? Os pais falam, olha, seu pai pensa assim, agora você ouça e tente definir qual será a sua direção, não é? Então, tentar censurar o professor, fazendo uma patrulha ideológica, é contrário à liberdade de ensino, à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento. Vai tornar a aula, que muitos alunos já acham insossa, acham assim uma aula sem atrativos, vai ficar pior ainda se ele tiver que ficar restrito a um determinado assunto e não poder abordar outras, né? Eu acredito muito e é o que a escola diz. Se nós olharmos ali o 205, que fala das finalidades da escola, são 3 finalidades da educação. A educação tem
que formar cidadãos, não é? Qualificar para a cidadania, o exercício da cidadania. O cidadão é um sujeito ativo, é um sujeito que vai escolher os seus representantes, é alguém que tem que participar da administração no Estado de Direito, de índole democrática, né? Depois tem que capacitar para o trabalho, porque ainda bem, o Constituinte lá em 88, 32 anos atrás, não falou de emprego. Parece que ele via que emprego não ia mais existir, não é? Mas nós precisamos fazer com que a criança já comece a se inclinar por aquilo que ela gosta de fazer. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, o trabalho não é um sacrifício, não é um castigo, é um prazer, né? Eu tenho certeza que o senhor médico é vocacionado. Não conseguiria trabalhar com esse equilíbrio que tem que tirar, né, entre vida e morte, saúde, se não gostasse, se não fosse apaixonado pela vida humana e quisesse contribuir para as pessoas viverem melhor, né? Eu me senti vocacionado, fui 44 anos no sistema de justiça, 4 anos promotor, inclusive fui promotor e fui juiz em Itu, passei 2 vezes por Itu. E depois 40 anos na magistratura. Ontem, por sinal, fez 44 anos que eu ingressei na magistratura de São Paulo, 19 de agosto de 76. O ex-presidente Manuel de Queiroz Pereira Calços me telefonou e falou: você lembrou que hoje nós fazemos 44 anos que ingressamos na magistratura? E fui muito feliz. Poderia permanecer lá até dezembro deste ano, se não tivesse aquecido ao convite do governador Alckmin para assumir a secretaria numa fase terrível de invasões de escola, etc. Mas eu fui muito feliz na Fazenda Justiça. E assim, nós temos que fazer com as crianças, que elas escolham aquilo que elas gostam, né? E o Brasil precisa de quase tudo. Nós vemos agora a falência do sistema de saúde, embora o SUS fazendo um milagre, as pessoas corajosas ali na linha de frente, contraindo o vírus, mas nós precisamos de mais médicos, de mais enfermeiros, de mais cuidadores, de mais paramédicos, de fisioterapeutas, de nutricionistas, de ajudantes, de atendentes. Quanta gente nós precisamos, né? Num ambiente que está sendo aí massacrado, incendiado, vilipendiado, destruído, o mundo inteiro enxerga, só o Brasil é que acha que não, né? Nós precisamos de engenheiros agrônomos, de engenheiros florestais, de jardineiros, de pessoas que cultivem viveiros, que façam mudas, que replantem, que façam com que as matas ciliares sejam recompostas, etc. Nós precisamos de tanta coisa. E a escola, se ela fosse uma escola atraente, que conseguisse segurar os jovens, ela teria um papel importantíssimo na formação de novas gerações. Mas eu falei de duas finalidades e deixei de falar a terceira, que converge com isso, que é fazer com que a pessoa, em plenitude, alcance o seu potencial como ser humano. Então, a escola tem que fazer com que a pessoa cresça, com que ela se sinta bem, com que ela tenha equilíbrio, né? E aí a grande crítica que eu sempre fiz à escola, como ela é hoje, é ela ter priorizado a memorização, né? Não faz mais sentido adestrar a criança, treinar a criança para decorar informações que ela vai achar com muito mais facilidade no celular. Ela encontra no Google respostas atualíssimas, coloridas, com som, com música, com imagem animada, muito mais precisas do que aquilo que o mais esforçado professor pode transmitir numa aula prelecional. Então, as escolas esqueceram
de investir nas chamadas competências socioemocionais, né? Eu não gosto de dar como exemplo, mas eu não posso me furtar a dizer. Nós tivemos o ano passado, no início do ano, aquele episódio tristíssimo da escola aqui em São Paulo, Raul Brasil, em que ex-alunos foram armados e queriam matar professores, colegas, e depois praticaram suicídio. Eu começo a me auto-indagar. O que nós fizemos da escola? Na minha geração, eu gostava tanto da minha escola que eu ia aos fins de semana à escola. Jogar ping-pong, andar de bicicleta, consultar a biblioteca. Eu adorava a escola. O que nós fizemos com nossos jovens? Que eles odeiam a escola e vão lá para matar colegas, matar professor, matar funcionário e depois se matar, despedir da vida. Veja que efeito cruel, né? Então, a escola ela tem que se preocupar menos com essa decoreba, com essa coisa de transmitir informação, de avaliação a cada 2 meses, aquela volúpia das avaliações, mas ela tem de ver se o aluno está equilibrado, se ele tem, como o senhor falou, um problema familiar, se ele está pensando num futuro promissor ou se ele já perdeu a esperança por conviver num meio adverso, né? Viver a infelicidade, a tristeza. Então, nós temos que caprichar em empatia, compaixão, capacidade de comunicação, criatividade, empreendedorismo, engenhosidade, até a polidez, aquilo que nós esquecemos de falar para as crianças, de insistir, as palavrinhas mágicas. Bom dia, professora. Até logo, professora. Muito obrigado, professora. Perdão, com licença. Até amanhã. Né? Eu acho que preocupados com transmitir informação, fazer com que a criança tenha uma cabeça cheia, ela fica com uma cabeça atordoada, né? Então, mas eu não tenho monopólio da verdade, doutor Caio. São ideias que me acodem assim por ter tido a experiência de ter respondido por uma secretaria que é angustiante. 5.400 escolas, 4 milhões de alunos, 400 mil pessoas na folha de pagamento e tem atividade em 645 municípios. É um fardo muito pesado. Eu imagino, professor. Em relação ao governo atual, a gente tem observado algumas coisas boas em relação à aprovação do Fundeb, né, que teve aí, foi aprovado 23% até 2026, se eu não me engano, mas tem outras coisas, professor, que a gente fica um pouco triste de saber, por exemplo, com essa reforma tributária que teve, os livros vão custar 20% mais caros. E só levando um dado aí para quem nos assiste, o Brasil, as crianças, os estudantes, leem, em média, 2 livros e meio por ano, enquanto no Japão, essa média são 36 livros por ano, e 99% dos japoneses são alfabetizados. Então, a gente fica triste com esse aumento do livro, justamente quando a gente precisa motivar mais a criança a ler, ou o indivíduo a ler, e o governo faz uma dessa. Realmente é triste. Isso eu acabei de escrever um artigo também, porque essa semana, aliás, depois de amanhã, faria 100 anos, um escritor americano chamado Ray Bradbury, que escreveu um livro chamado Fahrenheit 451. Esse livro também foi objeto de um filme, ele se transformou num filme.
E o pessoal da minha geração lembra, esse filme era um filme em que, num determinado estágio da civilização, os livros começaram a ser incendiados. Os livros eram lançados ao fogo porque era perigoso a pessoa ler, né? Então, esse livro, Fahrenheit 451, junto com o 1984, do George Orwell, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, são os 3 livros mais impressionantes, aparentemente proféticos, né? Porque esse Fahrenheit foi escrito em 1953, né? Eles previam um mundo distópico, um mundo cruel, né? E olha a coincidência, né? Nós estamos no momento em que comemoramos 100 anos do autor, nós estamos vendo a floresta pegar fogo, até o Pantanal, quem diria, a região mais inundável do Brasil, pegando fogo, e o livro sendo taxado, o que significa, simbolicamente, jogar o livro no fogo, porque vai encarecer ainda mais. Quando nós esperávamos, né, que houvesse uma isenção da importação de tudo aquilo que é necessário para o livro. Nós não temos ainda a quantidade de papel, papel fino, papel de qualidade para editar aquilo que nós precisávamos fazer aqui no Brasil. Então, nós pleiteando isenção de tudo aquilo que fosse em benefício da maior produtividade das editoras, das produtoras de livro, nós somos surpreendidos com essa calamidade, que eu espero, e hoje nós temos que pensar também, doutor Caio, dentro das tragédias, a gente tem sempre alguma réstia de esperança aí. O parlamento poderia fazer a diferença. O parlamento, na visão de Montesquieu, é o poder mais importante. Porque se a gente pensar o que é a separação de poderes, né, o executivo, ele aplica a lei sem controvérsia. Administrar é aplicar a lei no Estado de Direito. O judiciário aplica a lei quando há conflito, quando há controvérsia, desentendimento, desinteligência. Mas quem é que tem as rédeas do Estado democrático nas mãos? É o parlamento, ele que elabora as regras do jogo. Agora, nós chegamos a uma fase de perversão tamanha que o parlamento ficou um homologador, né, ficou um poder assim muito emasculado, muito reduzido. E recentemente nós estamos vendo que o parlamento, graças ao parlamento, saiu reforma previdenciária, saiu a reforma trabalhista, saiu o marco do saneamento básico, né? Tem outras coisas ali que o parlamento poderia fazer. De repente, o parlamento, num gesto altruísta de bom senso, vai fazer com que essa taxação do livro não passe a vigorar. Eu queria colocar uma informação para os amigos do Face, professor, para depois ouvir a opinião do senhor. O Brasil vai mal naquela avaliação internacional do ranking da educação, que é o PISA, né? Para quem está ouvindo e não sabe, é uma avaliação que eles fazem em todos os países. A Finlândia, se eu não me engano, é a primeira, está entre os países mais bem evoluídos em relação à educação. E o Brasil, um dos últimos ali, né? Mas eles também falam que, dizem que as escolas particulares no Brasil, se o Brasil fosse composto só por escolas particulares, estaria em 5º lugar no mundo. E
senhor acha que tem a ver com a pobreza? Como que nós podemos melhorar essa posição no ranking em relação ao PISA? Bom, o PISA, ele tem uma inspiração muito saudável, né? É uma avaliação realizada pela OCDE, que é uma grande organização de países que procura dar regras de uma governança bem racional e faz a cada 3 anos essa avaliação em comunicação, idioma, né, manejo do idioma, matemática e ciências. O Brasil sistematicamente está ali na rabeira, né? Nós somos dos últimos, todos os países da América Latina estão na nossa frente, né? Mas o PISA, que não vai fazer a avaliação essa próxima trienal, também está revendo a forma de avaliar, porque percebeu que nós estamos num momento em que exigir memorização talvez não seja o ideal. Nós precisamos incluir na aferição do rendimento do aluno aquilo que eu chamei de competências socioemocionais, né? Hoje a gente não fala mais QI, né, quociente de inteligência, porque são muitas as inteligências, e aquela que mais afeta o futuro das crianças, quando forem adultos, é a inteligência emocional, não o QI, para ver o que ele guardou na memória e tal. Agora, o que acontece, doutor Caio? O Brasil Por que ele é um campo experimental para a antropologia, está sendo para a medicina? Por que tem a nossa população está sendo testada por todas as vacinas aqui? Porque nós somos um país em que a pobreza atinge a maioria da população, né? Então, é evidente que o pobre chega numa condição de desvantagem, mas absoluta. Ele vem de uma casa onde ninguém lê. Às vezes, os pais são até analfabetos. Se não são analfabetos, são analfabetos funcionais. Aquele que não sabe o que está lendo, não sabe traduzir com outras palavras aquilo que leu, né? Tem uma grande dificuldade de comunicação, né? Por causa da ignorância também, a infância, o pré-natal dessa criança já não foi aquele adequado, né? Então, ela já chega com uma série de limitações. Quando chega numa escola em que o professor é desvalorizado, o professor ganha pouco, né? O professor não é incentivado, não é cativado, nem o agrado dos pais, que era o mínimo, né? O reconhecimento das crianças. A gente vê episódios lamentáveis de professor apanhando, né? Apanhando de aluno, apanhando de pai de aluno. Professor no Brasil é uma profissão de risco, de alto risco, né? Agora, milagrosamente, nós temos escolas em que os alunos são pobres, os professores ganham pouco e a escola funciona maravilhosamente. É aquele chamado de alguém que, a despeito de todas as vicissitudes, apesar de todos os contratempos da injustiça salarial, ama o que faz, né? Então, eu tive experiências assim maravilhosas com algumas diretoras que são apaixonadas pelo que elas fazem, né? E vi diretoras assim à porta da escola, recebendo as crianças, perguntando dos pais, perguntando por que você não veio ontem, a sua mãe melhorou, como é que está a sua avó, sabe? Faz toda a diferença, porque uma diretora dessas, por uma lei sociológica chamada de pássaros de igual plumagem, ela escolhe o corpo
docente, afinado com ela. E aí, nessa escola, funciona bem. Nós temos escolas assim em São Paulo, então como explicar, né, que a escola que recebe a mesma destinação de verba, tem as mesmas infraestruturas carentes, deficientes, não é? Luta com dificuldades, uma tem um alunado que dispara e a outra tem um alunado que só decai, né? Mas nós temos em Sobral, no Ceará, que é um lugar paupérrimo, mas faz anos que está à frente dessa... Por quê? Porque leva em consideração que a escola tem que ser um lugar de acolhimento, um lugar onde a criança se sinta bem, não é? Se aprender, melhor ainda. Mas primeiro ela tem que ir para a escola com prazer. A escola tem que ser um lugar sedutor, um lugar que agrade, um lugar onde a criança se sinta acolhida, né? Isso é possível de ser feito, não falta dinheiro, doutor Caio. São Paulo gastava, quando eu estava, 30 bilhões por ano com a educação. É a maior verba, até porque, enquanto a Constituição da República destina ou impõe a destinação de 25% da tributação para a educação, São Paulo destina 30%, 5% a mais do que todos os estados da federação. Então não falta dinheiro. O que falta é a gente conseguir incentivar as diretoras, incentivar os professores, né? É lógico que há problemas assim, estruturais terríveis. Os 230 mil professores que deveriam estar em atividade, nós tínhamos, quando eu estava lá, até 2018, 70 mil permanentemente fora da sala de aula, né? Então, pelos motivos os mais diversos. Mas é uma estrutura arcaica, burocratizada, né? Muito centralizada, e isso é alguma coisa que faz com que o secretário da Educação seja um administrador da burocracia. Tem que firmar convênios com 645 municípios, convênio para alimentação, convênio para reforma, convênio para construção, convênio para transporte, convênio para equipamento, convênio para móvel, contratos, e fica naquela burocracia. Ele não tem condições de dar um norte à educação. Quando ele vai conseguir fazer isso, já mudou a gestão e já vem outra orientação. Porque aqui, o senhor sabe que nós temos o costume de reinventar a roda, né? A cada 4 anos se reinventa a roda. Aquilo que funcionava, porque tinha um carimbo de alguém, tem que ser descartado, né? Professor, o senhor sabe que eu sou filho de professora primária e minha mãe era viúva. E meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, e ela criou os filhos com o maior sacrifício, dando aula ali cedo e à tarde. Eu tenho o maior orgulho disso, né? Eu falo sempre. E eu andei pesquisando aqui, eu achei uns dados que queria passar para o pessoal dos amigos do Face, que na década de 30, o professor ganhava mais ou menos como um advogado naquela época. Em 1950, ainda era bom o salário do professor, né? E a partir de 1960 começou a diminuir a desvalorização do profissional, do professor. E hoje, o professor universitário, ele ganha igual um caixa de banco, que ganha igual um segurança. Então, alguma coisa precisa ser feita em relação ao salário dos professores. Concorda, professor? Sim. Não, é um salário ínfimo, é um salário incompatível com a relevância da missão que compete ao professor, né? Eu gosto sempre de lembrar o Japão, é uma coisa que todo mundo fala, então não é novidade. O único profissional perante o qual o imperador do Japão se inclina é o professor, né? Todos os outros profissionais têm de se inclinar perante ele.
mas perante o professor ele se inclina, porque o professor é aquele que forma todos os demais profissionais, né? A desvalorização do professor explica muita coisa no Brasil. Se nós respeitássemos o magistério, né, nós exigiríamos que houvesse um tratamento mais condigno, né? E nós ainda não chegamos a esse estágio, mas nós temos de nos empenhar, porque se não houver educação, o Brasil vai ser um projeto fracassado. Eu não gosto de citar, mas às vezes, para provocar, eu cito a fala de um grande antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, ele fugindo do nazismo, ele era judeu, ele veio para São Paulo em 1935 e aqui ficou durante 5 anos, acho que até mais, até terminar a guerra. Depois ele ficou quase 50 anos sem voltar. Ele voltou, salvo engano, em 1995. E quando ele viu a situação de São Paulo, onde ele ajudou a fundar a Universidade de São Paulo, foi com aquele grupo de franceses que fundou a Universidade de São Paulo. Quando ele viu como estava a periferia de São Paulo já havia se transformado nessa insensatez, né? 20 milhões de pessoas, uma área conurbada, porque ninguém sabe onde é a fronteira, o limite entre São Paulo e Osasco, São Paulo e Guarulhos, São Paulo e Santo André, São Bernardo, né? Tá tudo uma mancha. Quando ele viu isso, ele falou: o Brasil chegou ao declínio sem ter passado pelo ápice. É muito triste um antropólogo francês respeitadíssimo, ele viveu até quase os 100 anos, faleceu recentemente. É lógico que os intelectuais daqui o abominaram, ele perdeu espaço, ninguém mais falou dele e tal, mas eu acho que foi importante ele dar esse chacoalhão para que nós acordássemos. Nós tínhamos tudo para ser uma potência ambiental, uma potência na pacificação, uma potência no clima, uma potência no turismo, né? Potência em tudo. O que acontece que nós não somos? É a falha na educação. A educação resolve todos os problemas. Todos. Problema da ignorância, até para saber escolher melhor os representantes, o problema da saúde, porque se houver prevenção, higiene, o problema de enfermidade é muito menor, né? Resolve o problema ambiental, resolve o problema de violência, resolve o problema de trabalho. Os nossos estudantes não são qualificados para aquilo que a quarta revolução industrial precisa. As profissões que nós continuamos a ensinar são profissões extintas, que não vão existir mais. Nós vamos precisar de outras coisas, administrador de Big Data, analista de sistema, criador de software, especialista em algoritmo, em robótica, em nanotecnologia, em bioeconomia, né? Internet das coisas. Nós estamos preparados para isso? Não. Então, se não levarmos a educação a sério, nós não vamos nos levantar e vamos ser obrigados a admitir que o Lévi-Strauss tinha razão. Chegamos ao declínio sem ter passado pelo ápice, ou seja, nós somos um voo de galinha. Ninguém quer isso para o Brasil, não é verdade, doutor Caio? Exatamente, professor. Professor, você sabe, queria falar isso para o senhor, que uma coisa que eu muito admiro no senhor é a humildade. O senhor é um homem muito competente,
tem todo esse currículo que o senhor falou, nem precisa ler meu currículo aí, porque primeiro que eu ia ficar muito tempo lendo, mas perde tempo. a tua humildade. Eu queria abrir para algumas perguntas, estamos com 1 hora de live, eu queria abrir, chamar o Luciano, que está nos ouvindo também, para se tem alguma pergunta, para a gente interagir, Luciano. É possível, professor? Podemos fazer isso? Olá, boa noite, boa noite. Hoje está concorrida, né, essa live, muita informação importante. Doutor Renato, prazer grande conhecê-lo. Doutor Caio, prazer revê-lo também. Eu estou muito à vontade, porque eu também eu fui professor, ou estou professor, né? Então, eu tive essa oportunidade de estar em sala de aula dos dois lados, do lado acadêmico e do lado como professor, né? Como professor e como aluno, e isso é muito interessante. Mas vamos direto aqui às questões. Tem muita gente que entrou e deu boa noite, mas o Antônio Barreto de Siqueira gostaria de ouvir do doutor Renato sobre o tema de fechamento das escolas, provavelmente as escolas municipais, né? Que expôs as crianças às violações dos direitos humanos, violência sexual, física. Provavelmente ele está se referindo ao fato de não estar em casa, provavelmente, mas com as escolas, como as escolas é o único ponto de apoio, segundo ele, para essas crianças poderem pedir um socorro, já que inúmeras vezes o professor é o ponto de apoio, é o ombro onde a criança vem e apresenta esse conhecimento de violência. E eu quero emendar também, se vocês me permitem, que a Eunice Lopes de Arruda, que ela é da diretoria, tá, diretora de educação, mas eu não consegui identificar de que local. Ela fala se o senhor acha que haverá muita evasão escolar com essa pandemia, esses recursos para famílias, essa pandemia, e para crianças que também não têm recurso. Então, existem dois pontos. Um é o fechamento das escolas, provavelmente algumas escolas estaduais, e outras que essa evasão escolar, como o senhor já comentou. Então, tem esses dois, mas tem mais ainda umas perguntas aqui. Nós vamos deixar essas respostas para os senhores e voltaremos aqui em seguida com mais alguma coisa. Se eu entendi, Luciano, a primeira indagação é a respeito do fechamento atual por causa da pandemia, o que deixa as crianças sem ter um ponto de apoio, o professor orientando, é isso? Ou é a possibilidade de se fechar escolas porque não vai haver aluno suficiente? Eu não entendi bem qual é a dúvida Sim, como é que chama quem perguntou? Antônio Barreto, não dá para eu colocar aí na tela agora, porque eu acho que vai ficar muito forte. Sei. Bom, eu vou arriscar, depois ele fala. É lógico que esse fechamento transitório, que já está durando bastante, e eu acredito que vai perdurar pelo menos durante esse ano todo, porque a amostragem que o prefeito Bruno Covas fez aqui foi assustadora. Ele percebeu, fazendo só com as crianças, por amostragem, que quase 20% das crianças estavam contaminadas. Desses 20%, 64% eram assintomáticas, não tinham nenhum sintoma, e 25% dessas crianças residem com avós ou com pessoas com mais de 60 anos, a faixa de risco. Então, diante disso, ele, com muita prudência, com muita sensatez, ele assumiu o risco de não abrir as escolas no município de São Paulo. E sofreu resistência com um argumento que me parece
muito pouco procedente. O Estado de São Paulo permitiu, o município não permite. Isso é interesse que antigamente nós falávamos à luz da outra Constituição, da Constituição de 67, né? Nós falávamos que era o interesse local, né? E isso prevalece na Constituição de 88. O município que sabe o que interessa para os seus munícipes. Então, foi prudente a providência do prefeito Bruno Covas. Agora, é bom ficar a escola fechada? É evidente que não é. Né? É um estado de necessidade. Diante de uma situação dessa, nós temos que cotejar dois valores. O que sacrificaria mais? Deixar a criança um ano sem escola ou sujeitar a criança a um risco de morte? Hoje, eu estava conversando, nós tivemos sessão da Academia Paulista de Letras, e o provedor da Santa Casa, Antônio Penteado Mendonça, falou que a UTI infantil está lotada de crianças com Covid. É mentira que criança não contraia, né? Então, já falei, eu como pai não deixaria meus filhos irem. Como não gostaria que meus netos fossem. Só falei, neto não é responsabilidade do avô. Agora, há também o risco, e aí emenda com a pergunta da Eunice, vai haver, evidentemente, uma evasão, né? Porque as crianças, mas principalmente os jovens, né? O ensino médio já tem uma evasão terrível. Eu presenciei durante toda a minha experiência, principalmente à noite, no EJA, na educação de jovens e adultos, classes vazias, ociosas, e os barzinhos das imediações lotados, né? Eu dizia, repetindo o que já disse hoje, nós precisamos ter aulas interessantes, nós precisamos atrair o jovem. A criança fica ainda ali sentada naquelas fileiras, o último da fila, só vendo a nuca dos colegas da frente, né? Ouvindo aula prelecional. O jovem não aguenta mais. O jovem vai embora. Depois de um ano sem aula, ele se acostumou. Então, ele arrumou alguma coisa para fazer, ele vai ajudar, né? Deus queira que ele não seja cooptado pelas facções, né? Se ele fizer alguma coisa lícita, ainda está muito bem. E ele vai chegar uma hora que ele vai saber que ele vai precisar de um aprendizado, de recuperar esse tempo perdido. Aí é que eu acho que as escolas oficiais têm que ter um esquema de recaptura, né? De fazer uma busca ativa, pegar a classe como era e fazer aquela visita casa por casa. Por que você não está indo na escola? Vamos voltar, o pessoal gosta muito de você, está sentindo falta de você, etc, etc. Um outro problema conexo com isso é aquilo que São Paulo enfrentou quando eu assumi a secretaria. O meu antecessor, o professor Herman, tinha percebido que havia muitas escolas com pouquíssimos alunos. O centro de São Paulo foi esvaziado, ninguém mora no centro, infelizmente. As pessoas tiveram que ir para as periferias. Então, aqueles grandes edifícios com 30, 40 salas de aula, tinham 3 salas de aula ocupadas. E o Estado pagando vigilância, pagando a utilidade pública, água, luz, esgoto, pagando limpeza, pagando um gasto imenso para ter 3 salas de aula. O que ele pensou em fazer? Reorganização, juntar os alunos. E aí foi aquela grita, aquela loucura vendida para a mídia como se fosse fechamento de escolas, mais de 300 escolas invadidas, etc. e tal. Então, esse fenômeno do esvaziamento de escola também existe, né? Mas eu acho que a pandemia vai trazer um outro fenômeno que já foi constatado, que é a fuga da escola particular.
os pais sem recursos vão mandar os filhos para a escola pública. Isso é um mal? É pelo retrato da insuficiência de recursos da família para manter uma vida digna. Mas tem um lado favorável, um lado benéfico, ou seja, esses pais de escola particular que pagavam a escola e que era chamado a participar de associação de pais e mestres, podem fazer a diferença na escola pública, onde não há, em regra, esse hábito dos pais frequentarem a escola. O pai da escola particular pode vir e colaborar com a administração da escola, com as suas propostas, com sua posição, né? Ele vai querer manter o mesmo nível que ele tinha numa escola paga, agora numa escola pública. E a escola pública tem que ter o mesmo nível, sim, né? Até deveria ser superior, porque é paga por todos, e não só por aquele que é o pai do aluno. Não sei se respondi. Sim, com certeza. Aí depois eu também passo a palavra para o doutor Caio, mas nessa linha, só para dar o sinal aqui, que a Teresa Iversen, ela cita que foi feita uma pesquisa, se ela ia mandar ou não a criança, ela disse que não, ela não quer mandar, isso ficou no direito dos pais, isso, vocês já comentaram isso aqui. O senhor Emerson Luiz Cury, ele diz aqui que é um admirador do Dr. José Renato Nalini, já há muito tempo, tem seus artigos no Estadão, da sua atuação também como secretário, e ele cita, né, e reafirma que, infelizmente, o investimento na educação é inadequado da visão dele e não valorizado. E aí vem o tema que o doutor Caio comentou sobre o Fundeb, né, que é a disponibilidade da verba do município. Eu vou emendar ainda mais uma questão, já que nós estamos aqui a 1h10. A Bia Gaiani Demarque, ela também fala sobre o salário do professor, que é o que o doutor Caio comentou. O salário do professor precisa melhorar, sim, mas a formação do professor hoje também é infinitamente inferior à que se tinha no passado. E ela considera que isso é sistêmico. Aí ela vem as perguntas. Como formar melhores professores hoje? E, doutor Gaiani, o que é possível fazer para melhorar a capacitação em termos de município dos professores, né? Enfim, tem uma pergunta aí para o nível municipal e para o nível estadual, né? O doutor Nalini, onde os resultados são surpreendentemente positivos. Então, na verdade, só resumindo, a Bia Gaiani, ela quer saber aonde que pode ser feito o investimento no município para melhorar e qualificar os professores, e o senhor tem algum exemplo aí de resultados positivos nesse trabalho municipal? Há uma excelente notícia que foi recentíssima. O Conselho Estadual de Educação restaurou o chamado curso normal, porque no meu tempo, pelo menos, nós tínhamos a nomenclatura era outra, né? Hoje nós falamos em ensino fundamental e ensino médio, né? Antes é pré-escolar a fase, mas no nosso tempo era primário, ginásio, e depois o que seria o ensino médio hoje se repartia um caminho tríplice, era científico, clássico ou normal. O normal formava em regra eram mulheres, tinha poucos rapazes, era o professor primário. Mas era um curso de alta qualidade, porque ensinava a dar aula. Hoje, as escolas de pedagogia, as escolas de letras, elas ficam na teoria, nas doutrinas, nas modernas
pedagogias, mas o aluno não enfrenta um dia a experiência de dar aula. Isso é verdade. Eu, quando assumi a secretaria, eu fui conversar com o reitor da USP, era o professor Antônio Zago, hoje ele é o responsável pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Por sinal, só um parêntese, o pessoal está muito preocupado com uma tentativa de se apropriar dos valores que sejam resultado da economia das 3 universidades públicas, mais da FAPESP, para jogar no erário, no tesouro. Então está havendo uma grande grita aí. Mas eu fui procurar o professor Zago e falei, como é que a USP pode ajudar a requalificar? O termo não é muito bom, mas é aquele que a gente usa, reciclagem, né? Fazer com que o professor tenha um curso de aprimoramento, aprenda novas técnicas e tal. Ele falou, olha, isso fique tranquilo, porque a USP pode dar muitas obras, muita doutrina, muita teoria, mas ensinar da aula, ela não ensina. Eu estou cansado de exigir isso. Então. O Conselho Estadual de Educação restaurou o curso normal. E o curso normal ensinava as professoras a darem aula. Então, isso é um bom sinal, né? Agora, no nível municipal, eu acho muito mais fácil melhorar a escola, principalmente a escola municipal. O número é infinitamente inferior ao de 230 mil professores, né? Então, o prefeito, se ele for amigo da escola, né, e isso eu cheguei a falar para todos os prefeitos que eram meus amigos e até para o governador, você tem que visitar, se possível, uma escola por dia. Faça o seu primeiro programa, passa na escola, cumprimente a diretora, cumprimente o varredor, o faxineiro, cumprimente a cozinheira, cumprimente os professores, cumprimente os alunos, entre numa classe. Eu vi vários prefeitos fazendo isso. E o milagre é evidente, porque o Dr. Caio, filho de professora, sabe que uma gratidão, um reconhecimento é uma injeção de ânimo que, sabe, às vezes significa mais do que o aumento salarial. Porque quem permanece no magistério hoje é porque é o espírito de sacrifício. Ou então, a gente não quer acreditar que seja um derrotado, um fracassado. Fala, eu não consigo mesmo, isso aqui ganho pouco, então porque ganho pouco eu também não quero me aprimorar. Tem, como todo equipamento humano, tem todos os tipos de pessoas. Mas o professor, ele é animado por uma chama de mudar o mundo, ele sabe que ele muda o mundo, mudando a cabeça das crianças com as quais ele tem contato. Isso é um incentivo, é um estímulo, é alguma coisa que faz com que ele se aprimore. No âmbito do município, é muito mais fácil você fazer com que os professores abracem vamos fazer da nossa cidade a cidade mais educada do mundo. E é possível fazer isso. Sobral fez, que é um lugarzinho tão pobre, né? Tem sempre as pessoas que têm boas ideias, que têm boas práticas, só que elas não são incentivadas, né? Nós ficamos fazendo, por exemplo, na minha opinião, modesta, o bônus é uma ideia muito saudável, mas ela é uma ideia perversa. O que eu percebi aqui em São Paulo? Que por causa do bônus, os alunos com problemas, eles eram
expulsos da escola, sutilmente, não, é lógico, ninguém, mas o aluno com pequeno problema, que não tivesse o ritmo de aprendizado igual ao dos demais, as escolas acostumadas a ganhar bônus davam um jeito de fazer com que ele fosse diagnosticado como autista e tivesse que ir para uma instituição. Quando, com um pouco de carinho, ele recuperaria o ritmo. E nós conseguimos isso com um programa da professora Rosana Ribeiro, que até ganhou o Prêmio Covas em 2017, por causa desse método de fazer com que cada aluno mereça uma atenção individualizada. É assim que as coisas funcionam. A gente tem que lembrar sempre, em termos de educação, que homogeneidade, padrão, não haver diferença nenhuma, é coisa de formigueiro, de colmeia, mas não é coisa de ser humano. O ser humano é irrepetível, cada um é singular, é diferente. Então a gente precisa estar aberto para essa maleabilidade. Muito bem. O doutor Caio tem ainda aí a pergunta, né? Nós estamos aqui já com 1h20. Tem mais uma ou duas perguntinhas aqui para a gente poder fazer a conclusão da nossa conversa. Então, a Bia ainda coloca a pergunta para o doutor Caio, como que ele pensa em melhorar, se ele for candidato, né? Ele é um pré-candidato a prefeito de tudo. Como melhorar a capacitação dos professores em âmbito municipal, doutor Caio? Eu só queria relatar para o professor Aline, para quem está ouvindo, que Itu melhorou bastante com essa gestão que a gente tem. Só para o senhor ter uma ideia, vocês, Itu, a nível municipal, tem 19 mil alunos matriculados, 21 escolas públicas, são 1.200 professores, foi aberta 2 escolas de período integral, então evoluiu bem. Eu, como planejamento, eu valorizaria mais os professores mesmo, e daria a opção de fazer cursos. Mas é isso que eu penso. Muito bem. Aqui a Eunice comenta que na diretoria dela, nós não conseguimos identificar a Eunice Lopes de Arruda, em qual cidade, qual diretoria de ensino, se é de Capivari ou se é de Sorocaba. Então, ela diz que nossa diretoria, o pedido de certificação do Enseja, em números, isto poderá acabar presencial em 3 anos. Isso em sala de aula, tem a ver com o que o professor estava comentando. Isso, para ela, é uma realidade, mas por não ter profissionais como o que o senhor citou. Somente uma certificação para um trabalho e poucos com uma formação universitária. Na verdade, a formação universitária que ela cita é o empoderamento do professor como profissional, né, capacitado. E o Emerson Luiz Cury, ele cita que uma das causas da evasão escolar, remetendo aí ao meio da nossa live, é a gravidez da adolescência, a importância do trabalho conjunto, saúde, educação, prevenção e gestação precoce. Isso tem que existir para reduzir essa evasão pela gravidez, né? E aí Eunice termina dizendo Eunice Lopes, que precisamos de cientistas e investimentos nas universidades, porque é de lá que saem os professores capacitados, não é isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu concordo. Eu acho que são observações pertinentes de quem está ali na trincheira, né? E é importante. A educação, ela é a chave para resolver todos os problemas, né? Uma educação de qualidade e que não tenha aquela censura, como nós comentamos, né, doutor Caio? Evita até gravidez precoce, né? Nós temos a presença, professor, desse Emerson Cury, é um médico aqui conceituado em Itu, ginecologista, obstetra, por isso que ele também fez esse comentário aí.
Foi muito bom. Muito bem. Aqui deixa eu desligar aqui o microfone. Muito bem. A dona Eunice, a professora Eunice, da Diretoria de Ensino de Itu. Desculpa, dona Eunice, eu não a conhecia, né? Muito bom. O seu Jacinto, Jacinto Damasio, ele diz, dando boa noite aos amigos, hoje as gestões públicas não conseguem dar voz aos pais e também condições de participar no núcleo escolar. Como foi tratado aqui também, o contexto de mundo fechado, essa é minha quitanda, né, como o senhor falou, que algumas escolas ainda participam dessa forma, isso tem como reverter, doutores? Tem como melhorar? Essa é a questão que o Jacinto coloca. Realmente, ele tem razão. Eu testemunhei isso porque talvez a única contribuição que eu pude oferecer concretamente à secretaria durante o meu período foi criar algo que eu chamei de adoção afetiva. Eu comecei a ver que havia escolas aqui em São Paulo, no estado inteiro, com nomes muito conhecidos de famílias ilustres e que tinham descendentes muito importantes em São Paulo. E visitando as escolas, a gente via que as escolas precisavam de quase tudo. E eu procurei primeiro esses herdeiros e falei, olha, a escola tem o nome da sua mãe, mas é uma escola com inúmeros problemas. Você não quer se aproximar da escola, levar em homenagem à sua mãe, que batiza a escola, tá? E fui fazendo um trabalho assim de formiga. E a coisa foi crescendo, eu consegui que empresas, clubes, igrejas, maçonaria, exército, aeronáutica, todo mundo que aparecia, que eu lembrasse, eu falava, adote uma escola, afetivamente. E houve experiências magníficas, magníficas. Mas quando eu saí da secretaria, em abril de 2018, eu comecei a receber queixas daqueles que haviam adotado, que as escolas estavam pedindo para sair, não queriam mais continuar com o programa, que era um programa do secretário, não era programa deles. Então, existe mesmo essa cultura de não partilhar, de achar que é uma intromissão, né? Isso é uma coisa que precisa mudar. Eu acho mais fácil no âmbito municipal. O prefeito tem condições de dizer, eu quero uma escola aberta, uma escola com gestão democrática. Ele não está inventando, porque é o que está na Constituição, né? Gestão democrática nós também fizemos durante esses 2 anos e meio, quase. Elegemos os grêmios que estavam parados, nós fizemos 93% das escolas terem grêmios, fizemos encontros, acabou a invasão, estava todo mundo muito contente. Um outro projeto que foi muito interessante, não é difícil de fazer, foi a Cozinheiras da Educação. A comida da escola era uma comida nem sempre muito agradável, até porque os alimentos vêm a relação do que se pode servir é uma relação que vem de Fundeb. Então, uma amiga minha, amiga do meu chefe de gabinete, Wilson Levi, a chefe de cozinha Janaína Rueda, que é dona do Bar da Onça, ela fez receitas maravilhosas, nutritivas, gostosas, com os mesmos produtos que eram enviados aí pelo Ministério, pelo MEC, mas com amor, com criatividade, com engenho e arte. E foi uma revolução nas escolas. Nós
nós começamos a treinar todas as cozinheiras, né? Que antigamente chamada merendeira, agora não é cozinheira mesmo, porque as escolas de ensino integral, elas têm 5 refeições: café da manhã, lanche, almoço, lanche e jantar, né? Então, foi uma revolução possível. Há muita coisa que pode ser feita, desde que o chefe do executivo tenha a educação como prioridade. Se ele considerar a educação um custo, um ônus, um fator de perturbação, porque o professor reivindica, porque o sindicato é forte, aí não dá certo. Mas se ele se dispuser a ser um prefeito educador, um governador educador, um presidente educador, é muito difícil, né? Eu hoje diria que é quase a exceção. Mas se ele fizer isso, ele vai conseguir milagres. Bom, não sei se o Dr. Caio quer complementar, mas eu sinto dizer que nós passamos um pouquinho do nosso horário. Sabemos que o Dr. Renato Nalini é uma pessoa extremamente ocupada também, né? Então, nós estamos chegando aqui ao final. Claro que o Dr. Caio ainda quer complementar. Eu já me despeço, agradeço aí e também pedimos desculpa, né, doutor Caio, porque hoje a gente não conseguiu, viu, doutor Renato? Todas as lives, o doutor Caio dá os boas noites para todas as pessoas que passam por aqui. Mas em função do conteúdo também, né, do momento, o doutor Caio depois se compromete a entrar lá na página dele lá e dar uma boa noite personalizada, né, doutor Caio? Então, eu me despeço, muito obrigado, e aí as palavras finais aí dos senhores. Boa noite, obrigado. Professor, realmente a gente não quis gastar o tempo falando boa noite, mas não é que seria um tempo perdido, mas nós queríamos deixar o senhor falar, porque foi uma live muito rica para a gente agradece muito o senhor ter aceito esse convite e que Deus continue abençoando o senhor com a sua sabedoria, sua competência. Eu tenho certeza que essa live aí foi um sucesso, professor. E as pessoas pedem, tenho certeza que elas vão pedir para o senhor voltar e eu vou fazer esse convite. Eu que agradeço, boa muito sorte obrigado. E vamos cuidar da educação com carinho. Carinho é a palavra-chave. Boa noite. Certeza. Obrigado. Obrigado mesmo. Grande abraço.